Queridos e queridas, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro podcast da casa. E no mês das mães, o mês de maio, o podcast traz a temática da grande mãe, como esse arquétipo permeia o nosso inconsciente pessoal e também o nosso inconsciente coletivo. O arquétipo da grande mãe é um conceito aí da psicologia analítica criado por Carl Gustav Jung, e ele vai se referir a esse padrão que é universalmente presente aí nas mais diferentes culturas e nas mais diferentes eras. A grande mãe, ela representa aí essa imagem materna que é associada à fertilidade, à nutrição, à proteção, ao conforto e também à criação, à destruição e à renovação. Existem muitas deusas que vão representar esse arquétipo da grande mãe, simbolizando essa figura materna como uma força poderosa e sagrada. E entre elas a gente pode citar Gaia, Ísis, Iemanjá, a Virgem Maria, Kali e muitas outras. O arquétipo da grande mãe, ele também simboliza essa figura sagrada e que no nosso inconsciente pessoal ele também pode ser encontrado. No inconsciente pessoal ela é uma figura internalizada, a imago materna, que é uma figura que vai também influenciar na nossa vida e no nosso psiquismo. O Jung acreditava que esse arquétipo da grande mãe era uma parte muito importante da psique humana e que esse reconhecimento e depois essa integração poderiam levar o indivíduo ao desenvolvimento da sua personalidade. O Jung também enfatizou que a importância de honrar e respeitar essa força feminina que é presente em toda a natureza e também em cada indivíduo, ela poderia nos conectar à nossa verdadeira essência para que nós pudéssemos também encontrar harmonia no mundo ao nosso redor. Grande mãe, como esse arquétipo permeia o inconsciente pessoal e coletivo, com Lex Kozlik e Ivaneide Bortoleto. Um podcast aí para você entender como a figura materna influencia a sua vida e também as suas escolhas. Ivaneide é bacharel em informática, bacharel em psicologia e atua como psicóloga em orientação junguiana. Ivaneide, seja muito bem-vinda. Obrigada, Alex. Oi, pessoal. Olha, é muito bom estar aqui, né? Vamos trazer um tema bem forte, impactante, mas é extremamente importante. Sem dúvida, é essencial. Ivaneide, para começar, eu quero que você conte um pouquinho da sua trajetória pessoal. Bom, eu sou de uma família grande, né? Eu sou a filha do meio, de 7 irmãos. O meu bisavô, ele era pajé, né? Uma tribo. Eu sou de Manaus, Amazonas. O nome da tribo do meu bisavô é o Aimiri-Troari. Bom, eu sou casada, né? Hoje, né? Já faz um tempinho. Nós tivemos a oportunidade de ter como presente 4 filhas e um pequeno, o meu filho mais novo. Como o Lex comentou, eu sou bacharel em informática e recentemente concluí a bacharelado em psicologia, né? Eu trabalho na Celepar também, como na parte de sistemas, e atuo como psicóloga atendendo adultos, crianças. Para as crianças eu uso a caixa de areia. Também eu faço parte do grupo de prevenção ao suicídio, que é coordenado pelo Marlon Reikdal, psicólogo. Nesse grupo eu faço parte do grupo de palestras. O Jung, eu conheço já há alguns anos, quase 10 anos. Eu comecei a estudar Jung através da série psicológica da Joana de Ângeles. Uhum. Muito bem. Quando a gente fala em Jung, né, muitos conceitos acabam sendo intrínsecos à teoria do Jung, né? Então, como a gente já traz no título da live, como o arquétipo da grande mãe influencia o nosso psiquismo, para iniciar e também deixar todo mundo nesse mesmo nível de entendimento, quero trazer primeiro o conceito de arquétipo, que acredito que para as pessoas que não são tão familiarizadas com a obra do Jung, ainda pode ser um conceito, né, um tanto embaraçoso. Então, para definir esse conceito de arquétipo, o que nós podemos trazer? Os arquétipos, eles são estruturas primordiais
estruturas universais e também imateriais. E, acima de tudo, são estruturas herdadas. Ou seja, elas são predisposições que são inatas e que vão surgir na consciência das pessoas como padrões recorrentes que podem ser observados nas mais diferentes culturas, nas mais diferentes eras. Por isso, a Grande Mãe é um arquétipo, né? Ivaneide vai ampliar isso mais à frente. Então, como parte que é herdada dessa psique, essas forças arquetípicas, elas vão se manifestar na mente humana e elas vão se manifestar através de imagens, né? Essas imagens primordiais aí vão dar sentido aos processos mentais e também oferecer símbolos para refletir esse psiquismo humano que a gente vai falar também mais tarde. O próprio Jung, ele falou que os arquétipos eles podem ser compreendidos aí como símbolos personificados de qualidades, de atributos humanos, né? E desse modo, a nossa existência, olha só, ela vai ser o recipiente onde esses arquétipos vão se materializar. Ivaneide, olha só, o recipiente, nós somos o recipiente onde esses arquétipos vão se materializar. Então, explica para nós o que é o arquétipo da Grande Mãe. Bom, o arquétipo da Grande Mãe, ele é um conceito da psicologia analítica, né, trazida por o Jung. Esse arquétipo, ele é universal, por isso ele está no inconsciente coletivo humano. É a imago materna. Essa imago materna, essa imagem, essa figura, ela representa e está associada, como você disse, a essa fertilidade, à proteção, ao conforto, mas também ela está relacionada à destruição e também renovação, né? Então, o atributo do arquétipo da Grande Mãe é justamente o maternal. Esse maternal simboliza aquela autoridade mágica do feminino, né? A sabedoria, a elevação espiritual, o bondoso, aquele que cuida, aquele que sustenta, o que dá condições de crescimento, da fertilidade, do alimento, do renascimento, do instinto, do secreto, do oculto, mas também do obscuro, do profundo, do abissal, do mundo dos mortos, do devorador, do sedutor, do venenoso, do apavorante e do fatal. Então, ela tem vários aspectos, né? E esse arquétipo da Grande Mãe, ele também se encontra no inconsciente pessoal. Então, tudo que eu internalizo daquela imagem, daquela figura de mãe, é o que vai influenciar na minha vida, né? Essa figura, esse arquétipo da Grande Mãe, arquétipo materno, ela vai se manifestar através dos sonhos, através de fantasias, através das nossas imagens mentais. Ela pode se manifestar como uma segurança, um conforto, ela vai ser uma fonte de orientação emocional. Então, o Jung, ele realmente trazia esse conceito do arquétipo materno como fazendo parte da psique, né? Faz parte da nossa psique, e por isso é tão importante. Nós também temos que aprender a olhar esse arquétipo de uma forma honrosa, de uma forma respeitável, porque é uma força feminina. E essa força feminina, ela está presente na natureza e está presente em cada um de nós. E é uma forma de nós nos conectarmos com a nossa essência. Quando nós nos conectamos com a nossa essência, nós vamos encontrar harmonia com o mundo e com o que está ao nosso redor. Muito bem. Ivaneide, o arquétipo da Grande Mãe, ele vai atravessar as mais diferentes culturas, as mais diferentes eras,
Eu gostaria que você contasse para nós como que nós podemos observar o arquétipo da grande mãe em diferentes tempos, em diferentes povos. Uhum. Bom, a figura materna, a grande mãe, né, essa figura arquetípica, ela é de muitas culturas, vem de diferentes culturas, vem de mitologias do mundo todo, né? Então, nós podemos ter a deusas da mitologia egípcia, as deusas, a deusa grega Ísis, né? É, também Deméter, protetora da cultura. Deméter é a mãe rejuvenescida. Deméter ela tinha Core mais nova, e ela tinha essa proteção com essa. Só que a Hades sequestra Core e leva ela para o submundo. Ele leva ela ao inferno. E a Core ela passa por um processo de mudança e de regeneração, e nós conhecemos ela pela poderosa Perséfone. Então, Core se transforma na poderosa Perséfone. A Ísis também ela tem os dois aspectos da imagem da mãe, né? Tem o aspecto positivo e o aspecto negativo. A Kali também ela tem um aspecto de destruição, de renovação, mas também de destruição. Tem também a Iemanjá, que está relacionada à água. Nós trazemos também a Virgem Maria, que é do cristianismo, né? A Virgem Maria ela tem um aspecto assim de integração, né? Ela alcançou o luminoso. De todas essas figuras desse arquétipo da Grande Mãe, a Virgem Maria é aquela que conseguiu integrar o negativo com o positivo. Então, a cruz é a mãe da morte e Maria é a mãe da vida. E quando Maria beija a cruz, ela se integra. Então, quando ela se integra, ela se vê no luminoso, é o que nós buscamos, esse estado do luminoso. Tem a Gaia também, que está relacionada à espiritualidade indígena, né? Então, é a mãe natureza, é o que nós conhecemos, é o nosso planeta, é o que está no planeta, é o que nos sustenta. Então, essas figuras, elas trazem essa ideia, né, dessa força feminina, dessa força sagrada e poderosa. E é incrível, né, Ivanete, como diferentes culturas retratam a mesma essência em si, né? A mesma energia vital que ganha outras roupas, que ganha outros nomes, mas em essência permanece a mesma, né? Ivanete, eu gostaria que você comentasse qual é, se é a mesma coisa ou não, tá? O arquétipo da grande mãe significa o mesmo que o arquétipo materno ou não necessariamente? O arquétipo da grande mãe, ele provém da história das religiões, né? E ele tem as mais variadas manifestações do tipo deusa mãe. O arquétipo materno é o símbolo da grande mãe. Então, assim, nós temos o arquétipo materno é uma derivação desse símbolo. Então, quando a gente coloca essa imagem da grande mãe como fundo e a gente coloca no olhar da psicologia, a gente precisa tomar como base a nossa reflexão do arquétipo materno de um modo muito mais genérico, né? Então, assim, o Jung ele fala que quanto mais forte a influência inconsciente sofrida pela imagem dos pais, mais essa influência vai atuar na escolha da figura do meu amado. E isso pode ser como um substituto positivo ou negativo dos pais. Uau! Iva, repete de novo essa frase do Jung aí. Como que ele fala? Que quanto mais forte a influência, repita para nós aí, porque essa precisa ser pontuada, hein? Ele fala que quanto mais forte for essa influência, né, inconsciente, essa influência inconsciente sofrida por essa imagem que nós carregamos dos pais,
mais ela vai atuar na escolha no nosso relacionamento, daquele que nós vamos escolher como nosso ser amado. E esse ser amado, ele pode ser um substituto tanto positivo como negativo dos pais. Olha só. Então eu vou fazer uma pergunta aqui, mas não vai responder ela aqui. Você vai responder quando a gente abrir o bar da casa, porque é uma pergunta que vai gerar muita polêmica. Pode ser, Iva? Vamos lá. Então tá bom, ó. Então você falou nessa frase do Jung aí, mas essa é para responder quando abrir o bar, tá? Só na segunda parte que não vai ao ar aqui no YouTube, só para quem assiste ao vivo no Zoom, tá? Iva, então me conta aí, é verdade aquela frase? Você vai contar depois, né? Que nós nos casamos com os nossos próprios pais? Ai, 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 segura aí que você vai responder depois, tá? Para também ampliar esse conceito aqui que nós vamos trazendo de arquétipo e outros termos da psicologia analítica, que nós usamos também, né, dentro do consultório, na prática clínica, como entendimento dessas estruturas psíquicas, dois conceitos muito importantes são o do inconsciente pessoal e do inconsciente coletivo, né? A Ivaneide já tocou aqui algumas vezes nesses termos, e para também todo mundo ficar no mesmo entendimento aqui, né, mais aproximado desse entendimento, eu vou trazer a diferença entre o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Pode ser, Iva, que acredito que fica mais fácil para a gente ampliar aí essas discussões, tá? Então, todas as experiências, mesmo aquelas que a gente às vezes tem relutância para aceitar ou para viver e enfrentar, elas não desaparecem da nossa psique. Ao contrário, né? Elas ficam armazenadas ali no que o Jung denominou o inconsciente pessoal. Só que o Jung acreditava que existia algo além do inconsciente pessoal, algo além do depósito das minhas experiências, que havia uma estrutura mais profunda, que ele denominou de inconsciente coletivo. Aí também Freud e Jung acabam divergindo desses conceitos, né? Mas nos estudos do Jung, ele pontuou ali que esse inconsciente coletivo, ele continha propriedades que não estavam ligadas à história pessoal. Não eram só coisas que eram adquiridas no dia a dia, na nossa trajetória, mas que esse inconsciente, ele tinha propriedades que eram herdadas, como os instintos e os próprios impulsos em si, e ele percebia que essa camada provinha do inconsciente coletivo. Então, a grosso modo, a diferença seria essa, né? O inconsciente pessoal carregando as experiências da minha própria trajetória, da minha própria vida, e o inconsciente coletivo ser uma camada mais profunda da minha psique, trazendo o próprio conceito de arquétipo, não é, Ivaneide? E outras estruturas também que nós vamos falar nesses próximos podcasts. Iva, para emendar também a explicação desse conceito e trazer uma nova pergunta para você, eu quero te questionar como que o arquétipo da grande mãe permeia a nossa vida cotidiana, permeia o nosso inconsciente pessoal. Bom, o arquétipo da grande mãe ele é considerado um dos arquétipos mais importantes da psique, porque ele vai causar essa interferência e ele traz um símbolo muito poderoso, né? Então, ele representa, né, a fertilidade, representa a maternidade, representa amor incondicional, representa a nutrição, né? Então, a mãe que nutre. Isso na psicologia, na mitologia, ela está associada à terra, à natureza, à lua. Ela é uma figura que vai inspirar respeito quando a gente fala em natureza, mas também ela vai representar temor. Então, a natureza ela tem esses dois aspectos. Ela é uma força criativa porque ela vai fazer essa conexão humana com a natureza. Então, no nosso dia a dia, o arquétipo da grande mãe, ele vai ser visualizado, percebido na relação entre mãe e filho,
na relação entre casais, na relação entre o indivíduo e a sua terra natal, na relação entre uma pessoa e a natureza. Então, ela possui uma quantidade incalculável de aspectos. Então, esse arquétipo da grande mãe, ele pode estar na própria mãe, pode estar na avó, na madrasta, na sogra, numa mulher com quem nós nos relacionamos, é uma figura materna. Ela pode, na deusa, nas deusas, né? Ela pode vir representando Virgem Maria, a Deméter, a Ísis, Cibele, Sofia. Então, assim, ela tem esse aspecto de ser amado, de filho amado. Então, justamente por isso é que ele é complexo e ele é multifacetado, porque ela é um símbolo muito poderoso que representa tanto a vida quanto a morte. Por isso é que ela é tão forte. Então, ela pode ajudar pessoas a se conectarem com as próprias emoções e com as emoções dos outros. Se ela for usada com sabedoria, esse arquétipo, essa energia da grande mãe, ela pode ser usada como fonte de inspiração e cura para aqueles que vão em busca desse encontro com o arquétipo da grande mãe. Perfeito. Iva, você tocou aqui num assunto que, além do conceito da grande mãe, né, desse arquétipo da grande mãe, está presente na mãe, na avó, na sogra, na filha, existem outros simbolismos que também abarcam a representação desse arquétipo, como você falou, a pátria, a cidade. Conta para nós um pouco. Ela tem esse aspecto amplo, né, como o Jung fala. Então, ela pode estar representada também na universidade, numa escola, na igreja, numa cidade, num país, é a terra natal, minha terra mãe, no céu, na floresta, no mar. As águas quietas, né, que ela representa o mundo subterrâneo, na lua, se pensar num lugar restrito, o lugar onde nasceu, onde foi concebido, na terra, no jardim, no rochedo, na árvore, a árvore da vida, também tem esse arquétipo da grande mãe, a gruta, a pia batismal, o octus, a mandala, né, que vai ser o nosso próximo assunto. Também tudo que representa o útero, né, de uma forma mais, né, no sentido real da palavra, no forno, no caldeirão, né, todas são imagens que representam esse aspecto da grande mãe. E também os animais também representam o arquétipo materno, mas são os animais que são úteis, né, tipo a vaca, o coelho. Esses animais, eles trazem essa representação do arquétipo materno. Perfeito. Iva, o Jung também fala sobre Loba também, Gláucia. Oi? A Gláucia perguntou da loba. A loba também. Perfeito. Ivaneide, o Jung ele também fala sobre o complexo materno, né? Um outro termo. Você poderia explicar o significado desse termo, complexo materno? O complexo materno que ele fala, que o Jung fala, é referente ao conjunto de emoções associados às memórias e às experiências ligadas à mãe. Então, esse complexo ele pode se manifestar de muitas maneiras, né? E ela pode também afetar a vida emocional, a vida comportamental, de diferentes formas. Essa figura materna, ela é uma das primeiras relações afetivas da criança, né? Que a criança experimenta ali, logo que pequena, logo no começo do seu desenvolvimento. Então, ela tem um impacto significativo
nesse desenvolvimento emocional e psicológico da pessoa, do indivíduo, né? O complexo materno, ele se manifesta de outras maneiras, como aquela ideia da idealização da mãe, né? Ou de uma dependência emocional excessiva, ou daquele medo de se separar, porque o medo da separação leva à morte, então é a ideia da morte. Também a tendência de repetir os padrões de comportamento da mãe nos outros relacionamentos, que foi aquele que você, né, que a gente vai conversar depois. Tem alguns casos de complexo maternos também, que seria no aspecto mais negativo, quando traz alguns problemas de autoestima, dificuldades que a pessoa tem em estabelecer alguns limites, também pode causar depressão, ansiedade. Então, o complexo materno, ele não é só negativo, né? Então, a figura materna tem essa fonte de conforto, de amor, de segurança. Esse relacionamento mãe e filha, mãe e filho, pode ser uma fonte de força emocional também, né? Então, ele faz parte desse processo todo de conexão e segurança que a pessoa vai formar dentro de si mesma. Então, é uma integração. Quando se tem uma resolução do complexo materno, é uma integração desses aspectos, tanto positivos quanto negativos. Então, para que eu consiga ter essa integração, eu preciso reconhecer quais são esses conflitos, quais são os problemas. E daí eu vou ter que lidar com esses conflitos, com esses problemas que não foram resolvidos nesse relacionamento, para poder eu começar a desenvolver uma conexão emocional saudável com a mãe, né? Mas quando eu fizer isso, eu tenho que cuidar para não ficar construindo algo idealizado ou algum tipo de dependência emocional, né? Então, a gente, por exemplo, na Deméter, que ela tinha esse feminino ferido, então, o que ela desenvolveu como mãe, né? Ela exigia obediência. Então, quando a Deméter cuidava, tinha essa mãe rejuvenescida, cuidava da Core, e a Core era submissa, então ela precisava ser obedecida, né? Então, é a mãe que é castradora, a mãe narcisista, e ela traz feridas que ela vem trazendo de geração em geração, que ela já vem carregando desse inconsciente coletivo da família. Então, se eu não consigo analisar esse inconsciente coletivo da família, eu não consigo romper com esse padrão. Então, isso precisa ser analisado, precisa ser ressignificado. Perfeito. E esse é uma compreensão também muito profunda, né, Ivaneide, que tem níveis, não é apenas um conhecimento técnico, teórico que você precisa apenas aprender, você precisa assimilar em você mesmo, a partir das suas próprias experiências. E você falando ali, eu lembrei que o Jung foi muito influenciado pelo Freud em entender que os complexos eles tinham origem nas experiências traumáticas da infância, né? E essa reunião aí desses conteúdos do próprio inconsciente que formariam esses complexos. Ivaneide, o arquétipo da grande mãe, você acabou citando, que pode ser tanto uma figura positiva quanto negativa, correto? Você pode falar um pouco mais sobre isso? Esse arquétipo da grande mãe, ele é visto como esse arquétipo que pode ajudar a curar a dor emocional e a solidão, desde que haja uma conexão com o arquétipo da grande mãe. Aí a criança ou o indivíduo ele consegue encontrar uma sensação de pertencimento e de significado para suas vidas. Então, é muito importante a gente lembrar que esse arquétipo não é apenas uma figura positiva, mas ela também
representa destruição, representa caos, representa morte. Então, muitas vezes, na mitologia, até, ela é vista como uma figura que pode ser criativa e destrutiva. Então, a gente precisa compreender essa energia, porque nós temos os dois aspectos dentro de nós, de criação e destruição. E nós precisamos saber como usar essa energia. Perfeito. Iva, eu gostaria que você falasse, a gente já está se encaminhando aqui para o nosso, né, fim dessa primeira parte aqui do podcast, e eu gostaria que você falasse sobre o complexo materno positivo, né? Você falou que existe o complexo materno positivo e o complexo materno negativo, e cada um também se aplica de maneira diferente. Para os filhos homens, ele se dá de uma forma, para as filhas mulheres, ele se dá de outra forma. Então, para começar, explica para nós como o complexo materno positivo se aplica nos filhos homens e como o complexo materno positivo se aplica nas filhas mulheres. No homem, esse complexo materno positivo é aquele homem que foi criado naquela atmosfera onde ele era o melhor, que ele era um ser especial para o mundo. Então, quando ele se depara com o mundo, ele continua achando que ele é um presente para o mundo e que ele é um ser humano incrível, que precisa ser admirado. Então, ele muito foi nutrido, ele está muito cheio, né? De fato, eles podem ser realmente pessoas incríveis, realmente com um grande talento, com sensibilidade, mas que eles acabam se decepcionando porque a expectativa não corresponde com a realidade. Então, para que solucione esse complexo positivo, esse homem ele precisa assumir um lugar de herói, né? Então, ele precisa lutar contra esses aspectos sombrios dessa relação de mãe e filho. Então, como eles são muito alimentados, eles estão muito cheios, eles precisam, a partir da agressividade com o mundo, deixar esse complexo materno. Já na mulher, é um pouquinho mais complicado, porque a mulher ela acaba se identificando com os aspectos da mãe. Então, ela constela a mãe nessa relação. E ela acaba replicando o comportamento da mãe. E é aceito, tá tudo ok, né? Então, elas seguem o plano da mãe, né? Ela vê que esse mundo tem muito a oferecer para elas, então ela vem com esse mesmo aspecto para o mundo e se vê com essa facilidade de espaço. Só que uma filha que foi super protegida, ela tem que perceber esse lado sombrio, porque quando ela encontrar o mundo, ela vai perceber que existem mulheres más. Quando ela percebe que existem essas mulheres más, ela vai se dar conta também que essa maldade também existe dentro dela. Então, ela precisa internalizar esse aspecto sombrio da sua personalidade e saber lidar com esses aspectos. Então, ou ela vai ser dominada pelo aspecto positivo, materno positivo, ou ela vai entrar em desequilíbrio com o seu ânimo, mas aí é uma outra linha de arquétipos. Uhum. E como o filho e a filha se debate nesse pensamento, né, Ivaneide? Ainda mais ainda quando não conhece, apenas é refém do próprio inconsciente, da própria história em si, e muitas vezes até os pais achando que dando tudo para o filho ou para a filha vão estar fazendo bem, e não é bem por aí. Não mesmo. Uhum. Por isso que é o complexo materno positivo, né? Positivo. Iva, agora eu quero que você fale, é a nossa última pergunta dessa live, porque esse assunto, ele é difícil de digerir, né? Não é, como eu falei, não é um conhecimento só para você, complexo é isso. Não, é você olhar para você e entender
qual referência que você teve da sua mãe, né? E ainda existe o complexo paterno, positivo e negativo também, que é diferente dos filhos e as filhas, né? Isso fica para o mês aí de agosto, quem sabe, a gente falar, né, no mês aí dos pais. Iva, então para a gente fechar, gostaria que você comentasse para nós o lado desse complexo materno negativo e como que ele se aplica nos filhos homens e também nas filhas mulheres. No homem, acontece uma simbiose desse filho com a mãe, né? Então, ele precisa existir. Ele não consegue ter esse sentimento de que ele existe, independente da mãe, né? Ele precisa conquistar isso. Então, geralmente, são filhos que são criados por mães depressivas, por mães pouco protetoras. Então, ele traz dentro dele um sentimento de abandono. E ele tem que sempre se virar. Ele tem de forma inconsciente, que ele tem que dar conta que ele tem que se virar sozinho, né? Então, ele normalmente acontece uma transferência desse aspecto que ele tem com a mãe no relacionamento com a esposa, né? E quando ele faz essa transferência, né? Ele projeta a mãe na esposa, ele acaba não oferecendo na relação a parte da eroticidade, a parte da relação na sexualidade, né? E Jung ele traz a história da Isis, ele faz uma comparação bem interessante, ele traz, né, a história de uma forma bem interessante e a gente consegue visualizar melhor que a Isis ela mata ela mata não, o Horus ele prende, né, ele vence o dragão. E a Isis vai e solta o dragão, né? Então, o que acontece nessa relação entre a Isis e o Horus? Ela é uma separação do filho com a mãe, ele representa essa ideia, essa despedida do homem, né, dessa inconsciência mais animal. Então, existe aquela submissão, aquela relação, aquele amor, e daí vem aquela proibição do incesto, né? Então, aí acaba tendo que haver esse rompimento. Então, ele começa a ter consciência de si mesmo. Então, agora, ele precisa lutar para ser ele mesmo. E para ele nascer, ele precisa da ideia da morte. Então, ele precisa lutar com o dragão, né? Quando o Jung fala, ele fala que ele precisa voltar para o ventre do dragão, e no ventre do dragão ele compara a viagem ao inferno. E ele precisa permanecer no ventre do dragão para ele vencer o dragão. E daí ele vai ter a juventude eterna. E no neurótico, quando ele não consegue fazer essa separação, né, da mãe, vem o medo da morte. Então, o medo da morte é que vai prender esse filho à mãe. Então, é um processo que acaba trazendo um desgaste emocional muito grande, porque ele precisa, no seu íntimo, matar a mãe, né? Matar o dragão, para poder se tornar um indivíduo, se tornar si mesmo, ir em busca do si mesmo. Nas mulheres, o complexo materno, existe assim um clima de medo e desconfiança. Então, essa atmosfera em que essa mulher é criada é nessa ideia de luta e também desse sentimento de pertencimento. Ela precisa pertencer, ela precisa também buscar meios para garantir a sua existência. Ela precisa provar que ela existe. Então, elas normalmente essas mulheres, elas acabam cuidando dos outros como mães, né? E elas se excedem nesse aspecto de cuidar do outro. E ao mesmo tempo que ela cuida do outro,
ela, ela não consegue, ela não consegue amar, né? Ela exige que essa pessoa se doe, ela acha pouco, porque ela se dá muito. E ela quer receber muito, porque ela se dá muito, então ela acaba cobrando. E nunca é suficiente, porque ela está desnutrida. Então, como ela foi desnutrida, ela quer muito, mas ela não consegue ver o que ela está conseguindo. Então, ela fica nesse aspecto de querer muito, de amar muito, de se doar muito, mas de desejar que seja reconhecida. Então, geralmente, ela considera as pessoas ruins, que o mundo é ruim e que ninguém valoriza ela. Né? Então, e ela está sempre fazendo as coisas para agradar a mãe. Então, ela faz tudo pela mãe, ela se coloca à disposição de tudo, porque ela quer que a mãe dê a bênção para ela quer ouvir algo bom da mãe, reconhecer aquilo que ela está fazendo, aquilo que ela está se doando. Né? Geralmente, essas mulheres, elas apresentam alguns problemas psicossomáticos. Também tem problemas de baixa autoestima, elas se sentem culpadas, né? Porque a mãe não aceita, então elas são ruins. Então, sempre o problema são elas. Então, a relação delas acaba com o mundo acaba sendo excessivo, né? E para que rompa, né, essa ideia, esse complexo, essas mulheres elas precisam se relacionar com mulheres com aspectos positivos. Então, para desfazer essa figura materna, então essa figura de uma mulher positiva, ela vai trazer essa mudança íntima, né? Para que essa mulher ela tenha esse direito de existir sem pedir autorização para viver, sem pedir autorização para ser, para se colocar no mundo, para se posicionar no mundo. Uau, Iva, que assunto, que temática para se compreender em si mesmo. Acredito que não é um processo que se dá do dia para a noite, né? A gente pode falar pelos nossos próprios processos, mas é um entendimento muito rico que nos permite entrar em contato com os nossos próprios comportamentos, porque às vezes apenas estamos sendo arrastados por esse comportamento inconsciente sem entender que a influência da mãe, tanto de uma figura positiva ou negativa, determina drasticamente a maneira com que eu me relaciono comigo mesmo e também com os demais. Iva, não é fácil ser mãe, hein? Não é fácil ser mãe. São complexos, né? Que nós trazemos de outras gerações. E chega uma hora que precisamos resolver. Muito bem. Então, nesse Dia das Mães, nesse mês das mães aí, certamente nós trouxemos muitos assuntos, muitas temáticas que vão ficar reverberando aí no inconsciente de cada um que participou aqui desse momento ao vivo pelo Zoom e também das pessoas que vão assistir pelo YouTube e vão também poder ampliar o próprio entendimento nesse caminho de autoconhecimento, porque compreender tudo isso também tem um objetivo, é entender quem eu sou e como esse ser no mundo afeta as relações com os outros e com a gente mesmo, né, Ivanete? Iva, suas palavras finais aí depois de trazer esses assuntos tenebrosos aí para entender na nossa psique, as suas palavras aí de encorajamento, de apoio, as mães também, enfim, um momento para você aí deixar de mensagem aí para os as pessoas que nos acompanham por aqui. Bom, o principal é compreender esse papel de mãe, né? Qual aspecto está surgindo mais nesse meu papel de mãe? Mas, ao mesmo tempo, compreender a mãe que eu tive,
compreender essa mãe que veio na minha vida e o quanto ela influenciou para que a gente consiga ter essa imago materna, né, da nossa vida psíquica e conseguir fazer essa integração dos dois aspectos, né? Ao menos naquilo que mais incomoda, pegar alguns aspectos que realmente trazem algum problema na minha vida, que me impedem de seguir adiante, porque nós estamos sempre manifestando alguns arquétipos, mas é preciso ir em busca dessa integração do si mesmo. E é um passo de cada vez, um aspecto de cada vez. Reconhecendo isso, a gente vai, aos poucos, fazendo essa harmonia, né, no nosso mundo íntimo. Muito bem. Para a gente fechar aqui, agora ir para a segunda etapa, que é o bar da casa, lembrando que é só para quem participa ao vivo no Zoom, eu também trago as minhas palavras aí de como até um fechamento, uma conclusão de tudo isso, que ampliar a nossa percepção, o nosso conhecimento sobre o arquétipo da Grande Mãe vai ser, sem dúvida, uma maneira de a gente ampliar a nossa consciência. Olá? Posso seguir aqui? E esse estudo aí desses complexos maternos, né, como você trouxe, Ivaneide, sejam eles positivos ou negativos, eles também precisam ser iluminados, eles também precisam ser tornados conscientes para que nós mesmos não nos aprisionemos e deixemos de viver a nossa própria vida em detrimento de um ideal da mãe ou do pai também, né? Porque ele não se aplica especificamente à mãe. E é também uma maneira de a gente ampliar essa percepção sobre nós mesmos. E também você trouxe uma questão importante que eu trago aí para que essa reflexão fique, né, para todos aqui, que a dedicação das mães exagerada, né, pelos filhos, ela também pode ser encarada como uma maldição, né? Onde a mãe muitas vezes vai buscar viver a vida através dos filhos, né? Tem esse outro aspecto aí, e as crianças, sem saber, muitas vezes vão só carregar as projeções da própria mãe. Isso no psiquismo também se reflete aí de uma maneira muito intensa. Sem dúvida nenhuma, essa é uma temática que não se esgota por aqui, pelo contrário, né, Ivaneide? A gente só está trazendo pinceladas para que a gente possa ampliar esses conceitos, trazer eles de forma, né, pautada aqui em estudos científicos, em autores que falam sobre esse tema com muita propriedade. Também, né, nos colocamos aqui à disposição como psicólogos clínicos, tanto eu quanto a Ivaneide, né, Ivaneide? Trabalhamos com essas temáticas e outras no consultório, então também fica o convite para quem quer ampliar o seu próprio processo, o seu próprio entendimento, entender essas imagens mentais, também podem contar com o auxílio aí do nosso trabalho mesmo como psicólogos, trazendo aí essa ampliação. Eu trago muito essa palavra porque é exatamente isso, essa iluminação a partir dos conceitos que nós ampliamos. De entender primeiro, de compreender intimamente o que isso significa, para então poder transformar e viver uma vida mais harmônica. Eu encerro, então, o podcast para quem fica só no YouTube e agora abro o bar da casa já tendo uma primeira pergunta, né, Ivaneide? Se na escolha do marido, da mulher, a gente acaba casando com os próprios pais? Essa é só para quem participou ao vivo aqui do terceiro podcast da casa. E lembrando que o nosso próximo episódio é no dia, deixa eu abrir meu calendário aqui, vai ser excepcionalmente no dia 1º de junho.
porque no dia 7, na quarta-feira, que a gente sempre faz na primeira quarta-feira do mês, vai ser véspera de feriado e todo mundo viaja, já vieram falar aqui para mim que vão viajar e tal, para a gente poder antecipar, então, a nossa temática. E nós já temos também a próxima entrevistada, é a doutora Monalisa Dibo. A Monalisa, ela tem uma experiência muito grande aí dentro da psicologia clínica, dentro do processo de expressão do inconsciente através das mandalas, já tem vários livros publicados e a gente vai trazer essa temática das mandalas como expressão do inconsciente. Então, no dia 1º de junho, às 20 horas, já aguarde na sua agenda. Entre no nosso Instagram, que é lex.akza, um espaço também para vocês saberem as novidades, enfim, e os conteúdos que nós trazemos nessa temática aqui da psicologia analítica. Então, o meu muito obrigado para você que acompanhou até aqui. Já aproveita para seguir o nosso canal, curtir e compartilhar com as pessoas que você ama e tem certeza que esse assunto pode transformar a vida delas. Um super beijo a todos e até o próximo episódio.